por que que é complexo aqui gerenciar as comunicações num projeto, né? Então, quando a gente pensa em gestão da comunicação, né, a gente começa a verificar o seguinte, né, que assim, né, que as comunicações elas podem se dar de diversas formas, né? Você ao longo do projeto aqui, se você for pensar numa estrutura aqui de uma empresa, né? Você tem aquelas comunicações assim que são de baixo para cima, né? Mas não apenas essas comunicações, vocês têm as comunicações aqui laterais aqui ao longo do projeto, né? Entre os diversos equipes do projeto, né? Você tem comunicações aqui de baixo, de cima para baixo, de baixo para cima, né? Então, né, você tem um processo de comunicações que são geradas em todos os níveis ali do projeto, né? A todo momento. Então, assim, né, se você for pensar em um projetinho que envolva 3 pessoas, né, você teriam 3 canais aqui de comunicações, né? Agora, se você tem um projeto que envolva, digamos ali, um número um pouco maior de pessoas, 4 pessoas, né? Você vai vendo aqui que os canais de comunicação, né, já começam a aumentar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E assim, se você tiver mais pessoas ainda envolvidas, né, 5 pessoas, o número de canais de comunicação começa a ficar cada vez maior, né? Então, por que que é importante você pensar nisso, né? Porque as comunicações, as mensagens trocadas num projeto podem ficar fora de controle, né? Tem até uma formulinha aqui que diz, né? O número de canais é n vezes n menos 1, né? Então, por exemplo, 3, né? 3 vezes 3 menos 1, 2, né? Dividido por 2, 3 vezes 2 dá 3 aqui. 6, né? Então, se você usar essa formulinha aqui, você consegue calcular o número de canais de comunicação. Moral da história, se você não gerenciar as comunicações, você vai ficar soterrado ali de informações ao longo do projeto, né? Bom, dito isso, como é que vocês poderiam pensar em estruturar assim o seu time de projetos, a sua equipe de projetos, de forma a gerenciar as comunicações de uma maneira eficaz, né? Vou dar uma sugestão aqui para vocês, né? Então imagina, né, assim, em projetos reais, né, a gente não tem apenas uma equipe trabalhando no projeto, né? A gente pode ter aqui um conjunto de várias equipes. Você vai ter uma equipe 1 aqui do projeto, você vai ter uma equipe 2, uma equipe 3 do projeto, né? Você tem aqui o cliente e todo mundo aqui está trocando informações, né? Se você não fizer isso de uma forma organizada, o que, que vai acontecer, né? Ao longo aqui do projeto, né? Você vai ter o gerente de projeto sendo soterrado aqui por e-mails, né, das equipes, de membros da equipe do projeto, do cliente, né? Imagina só, né? Então o gerente de projeto ia passar o dia inteiro dele respondendo e-mail, né? Respondendo a mensagens, né? E o que é mais engraçado que agora com os novos softwares, aplicativos de comunicação, né? Torna ainda mais fácil você ficar entulhando aqui o gerente de projeto com uma mensagem, né? Então ele vai ficar respondendo mensagens que ele recebe via e-mail, que ele vai receber via WhatsApp, que ele recebe via Messenger, né? Então a vida dele vai ser provavelmente aqui um inferno aqui, soterrado por uma montanha de mensagens, não vai conseguir trabalhar em mais nada, né? Moral da história, seria interessante então a gente pensar de uma forma de disciplinar esse processo de comunicação. Como assim, né? Bom, primeiro você poderia pensar na criação de algumas barreiras simples à comunicação, né? Então, assim, olha, você poderia ter alguém na sua equipe de projeto que poderia ser o gerente de comunicações. Esse gerente de comunicações aqui, ele entra em contato, ele recebe informações sistematizadas, né? Apenas dos líderes das equipes do projeto, né? Ou então e do representante aqui da instituição cliente, né? Com isso você evita, primeiro você fortalece as lideranças aqui, uma vez que os líderes são responsáveis por sistematizar as informações que são geradas aqui ao longo pelos membros da sua equipe de projeto, né? E por outro lado aqui
você consegue fazer com que o gerente de projetos ele tenha informações aqui mais simples, né, mais organizadas, né, que ele possa fazer uma análise aqui mais efetiva. Bom, dito isso aqui, né, a gente pode falar assim, que informações são fundamentais aqui para um gerenciamento do projeto? Essas informações são fundamentais. A gente precisa saber a cada momento onde é que a gente está, ou seja, o que foi planejado e o que foi efetivamente realizado, né? E, na verdade, quando você fala em realizado, você está falando que foi efetivamente agregado ao projeto. Mas não apenas isso, né? A gente tem que saber também quais são os problemas que cada uma das equipes está enfrentando, né? Porque uma vez que você entenda quais são os problemas, você poderá pensar em ações que a gente pode tomar aqui para resolver o problema. É mesmo? E quando a gente pensa em ação, tu fala, olha, quem vai tomar ação, quando e de que forma que essa ação vai ser tomada, né? Então, lembra quem, quando, por que e como, né, que eu vou tomar essas ações aqui, né? Então, nessas informações aqui fundamentais do projeto, né, seria interessante que a gente tivesse isso numa forma assim organizada, né? Como é que a gente pode fazer isso, né? Olha, a gente pode criar aqui templates, né, de comunicação. Então, para cada atividade do projeto, a gente dizer assim, qual que é a atividade prevista, né? Como é que está o andamento dessa atividade, quais são os problemas enfrentados e ações para resolver o problema. Então, num plano aqui de comunicações, isso seria fundamental, né? Fundamental, assim, definir uma forma de receber informações semanalmente do trabalho das equipes aqui do projeto. Na nossa próxima videoaula eu vou dar um exemplo de como é que a gente faria isso em um projetinho simples. É isso aí, pessoal.